paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito relevante, que é idolatria. No nosso texto inicial, vamos ler Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. E no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos primeiro voltar no tempo e explicar que Abraão, quando estava na Mesopotâmia, Abraão vivia em meio à idolatria. Não que ele fosse um idólatra, mas há provas contundentes que no meio da sua própria família haviam pessoas que adotaram o costume pagão de ter pequenas estátuas, pequenos deuses. E aos deuses eram creditados a fertilidade, as chuvas, tudo que era de bom, e também, às vezes, quando acontecia alguma coisa má, era atribuída também a algum deus. Era costume também cada povo ter o seu deus particular. Mas com a saída de Abraão de Ur dos caldeus, depois indo para Harã e depois peregrinando nas terras onde conhecemos hoje como Palestina, ali foi forjada um novo segmento de servidores de Deus, que seria os monoteístas, ou seja, creem apenas em um Deus. E esse Deus tem um nome, que vai ser revelado mais adiante. O nome cujo nós conhecemos como Jeová ou Jeová. Muito bem, Êxodo 20, no versículo 3, diz que para não ter deuses diante de Deus. Esses deuses, obviamente, é escrito com D minúsculo. Significa que não se relaciona e não é um Deus verdadeiro e principal. Toda vez que na Bíblia encontramos Deus ou deuses com D minúsculo, denota uma imagem, denota uma idolatria. Não está referindo ao nosso Deus, o Deus dos cristãos. Não farás para ti imagem de escultura, porque alguém pode adorar um Deus, por exemplo, ou deuses, sem ter uma imagem de escultura. Pode ser um Deus na mentalidade, por exemplo, um Deus na meditação. E no versículo 4 está bem explícito, para não fazer imagens de escultura, ou seja, para não esculpir nem na madeira, nem na pedra, nem no gesso, no mármore, nem no granito, algum animal, alguma coisa que possa haver dos céus, por exemplo. Aí também inclui a angiolatria, pessoas que têm a ficção e adoração por anjos, também é outro tipo de idolatria. E durante a história de Israel, praticamente a idolatria foi banida e sempre a maioria dos judeus rejeitavam todo tipo de idolatria. Porém, nos tempos do profeta Jeremias, que estava em declínio a moral, estava em declínio o bom costume daquele povo e sofrendo influências exteriores dos povos que viviam ao redor, eles adotaram alguns costumes, que não eram segundo a palavra do Senhor, e justamente um costume que levou aquele povo a praticar a idolatria. Infelizmente, esta é a realidade. E nós encontramos no livro de Jeremias capítulo 10, diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, versículo 2: Não aprendais o caminho das nações, nem vos
espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Aqui está uma descrição de uma espécie de idolatria que era praticada naquela época. Inclusive, muitos teólogos, ou algumas pessoas, podemos dizer, relacionam esse costume com o costume da árvore de Natal, embora não haja, assim, uma base firme para isto, né? Mas esse tipo de idolatria significava tirar uma árvore do bosque, colocar em um certo local de destaque e enfeitá-la. Isto já era uma espécie de idolatria. E Israel foi influenciado por esses maus costumes, e isto ocasionou nas invasões sucessivas dos assírios, né, dos babilônios, que levaram o povo judeu ao cativeiro na Babilônia. Quando eles regressaram e reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, nos tempos de Neemias, por exemplo, a situação mudou. Eles aprenderam bem a lição a respeito da idolatria, de servir ao Senhor com perfeição, e praticamente não houve grandes problemas nesta área de idolatria por muito tempo. Até que no tempo de Jesus, ele pregou a mensagem, e nós notamos que Jesus não se refere à questão de idolatria. Nós podemos procurar nos discursos de Jesus que não é citado isso de forma direta, e eu vou explicar por quê. Porque não havia esse problema mais entre o povo judeu. Eles estavam conscientes de que Deus verdadeiro era um único só. Aliás, essa é uma das questões pelas quais muitos fariseus não aceitavam Jesus como a segunda pessoa da Trindade ou como o enviado de Deus. Então eles estavam zelando em excesso, né, contra a idolatria, mas aí evitando o Messias, o que foi um outro erro. E nós vemos também que no Salmo 115, nós podemos chamar assim o Salmo anti-idolatria. Por quê? Porque o texto básico do Salmo 115 fala justamente sobre a vaidade dos ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Então aqui está o Salmo 115, não li ele completo, mas nos fala sobre a inutilidade de ídolos feitos por mãos humanas. Deus está querendo dizer que alguém fabrica uma estátua e dá um nome para ele, e coloca em algum local, e dali esta imagem não se move, esta imagem não se comunica, ou não comunica, melhor dizendo, esta imagem não enxerga, não tem participação alguma na terra. E na verdade, o que trabalha por detrás dessa idolatria são os demônios, que no passado eram anjos que serviam ao Senhor e se rebelaram com Lucifer ou Satanás. Muito bem, nos tempos de Jesus nós tínhamos as influências, não em Israel, mas fora de Israel, a influência grega e a influência romana, porque ambos os povos eram chamados pagãos ou incircuncisos, e eles praticavam certas formas de idolatria. Os gregos, com a extensa mitologia, né? Quando Paulo chegou em Atenas, por exemplo, ele deparou com várias imagens, vários deuses,
e num deles encontrou um altar vazio que estava escrito embaixo, obviamente em grego, ao Deus desconhecido. Os gregos não queriam deixar nenhum Deus, vamos dizer assim, sem a sua homenagem. Por isso, até o Deus desconhecido fizeram uma homenagem. E o Deus desconhecido justamente foi o Deus de Israel que eles não conheciam. E futuramente, esse Deus desconhecido tornou-se conhecido para os gregos, e hoje, vamos dizer assim, 98% dos gregos são cristãos, graças a Deus por isso. Os romanos também, por ser povos pagãos, tinham também uma idolatria muito acentuada, né? Eles davam muito crédito às vitórias que eles tinham nas conquistas aos deuses de Roma. E isto praticamente só foi eliminado depois das grandes perseguições contra os cristãos e culminando finalmente na rendição total do império, dando liberdade religiosa aos cristãos para praticarem a religião. E obviamente, não vamos discutir esse ponto, até o imperador, eventualmente Constantino, veio a tornar-se um cristão, mas essa não é a nossa questão principal. Estamos tratando de idolatria. Na igreja cristã, obviamente, nos primeiros dias pelo menos, não havia sinais de idolatria, a qual era muito combatida, porque os primeiros pais da igreja, podemos dizer assim, os primeiros líderes, eles eram muito enfáticos, né, em dizer que só Jesus Cristo era o Senhor e não havia outro Deus senão este. Então, os povos ao redor ainda continuavam com as suas culturas, né? Por exemplo, os indianos que praticam o hinduísmo, durante todo esse tempo da história de Israel, eles já estavam em desenvolvimento um sistema filosófico e mitológico, né? E escreveram livros também sobre isso, e isso tornou-se a base da religião hindu, porque no hinduísmo há uma miríade, há milhares, há pessoas que dizem que há milhões de deuses, há deuses que não se conhecem. Então realmente a religião hindu, ela é uma das mais fortemente influenciadas pela idolatria. No budismo também, embora o líder, o fundador, Siddhartha Gautama, o chamado Buda, ele não fosse praticamente um idólatra, mas depois da sua morte, as pessoas que o seguiam começaram então a fazer imagens dele e adorá-lo. E hoje nós vemos imagens do chamado Buda por todo o Oriente, principalmente. Se nós visitarmos países como Myanmar, que é a antiga Birmânia, visitarmos, por exemplo, Japão, algumas partes do Oriente, nós vamos ver a grande influência e como eles devotam fé e confiança na imagem do Buda, o que não deveria ser. Muito bem, no cristianismo, nós corremos também uma tentação de alguma forma, idolatrarmos alguma coisa. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, justamente na finalização, no versículo 21, ele diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Muito pequeno versículo, mas filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Claro, ele estava se referindo aos ídolos, né? Dos romanos, ou dos gregos, ou que estava em destaque naquela época. Muito embora ele soubesse que os cristãos sabiam que o ídolo não era nada, que o ídolo não tinha poder para nada. O poder estava em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na força e no poder do Espírito Santo. A igreja cristã cresceu, obviamente, expandiu por todo o Império Romano e, é claro, começaram a entrar lentamente a idolatria. Ela foi
se infiltrando lentamente, sorrateiramente, em forma de homenagem a santos do passado, a homens do passado. Depois apareceu o processo de canonização, transformar esses homens em santos, devido a algum milagre que ocorreu, ou supostamente ocorreu, por seu intermédio, o que não é correto. E hoje nós temos a idolatria cristã. Também não vamos entrar em detalhes quanto a isso, mas o cristão evangélico, ele sabe muito bem a realidade. Os deuses, as imagens, nada podem fazer. A Bíblia não mudou, a Bíblia é a mesma. O conceito de idolatria ainda é o mesmo. Por isso que nas igrejas evangélicas, nas casas dos evangélicos, nós não temos imagens de escultura de qualquer personagem, porque isso pode denotar idolatria. Muito bem, mas nós temos algumas idolatrias que podem afetar, sim, aqueles que conhecem a palavra. Pode não ter uma imagem de idolatria, mas pode também idolatrar objetos, ou idolatrar coisas, pessoas. Não entre os evangélicos, mas nós vemos no mundo atual pessoas que idolatram Marilyn Monroe, que já morreu há dezenas de anos. No entanto, seus cartazes, as suas fotos continuam sendo vendidas, expostas, difundidas, como se fosse algo fantástico, algo sobrenatural, né? Algo que fosse muito importante. E na verdade não é. Ela morreu praticamente em consequência de drogas e não foi uma vida não teve uma vida boa para com Deus, não teve uma vida em comunhão com o Senhor. Muito bem, nós temos também a idolatria dos Beatles. Há pessoas que colecionam tudo relacionado aos Beatles, disco, bilhetes, fotos e etc. A quantidade de objetos que se idolatra dos Beatles é muito grande. Temos também Elvis Presley, há pessoas que fazem isso com Elvis Presley. Nós temos a idolatria também do futebol profissional. Não estou falando do futebol da rua, futebol de várzea, estou dizendo futebol profissional, porque há pessoas que investem muito dinheiro com bilhetes, com transporte, com fazer torcida, bandeiras, camisetas, e muitas vezes na sua casa falta muita coisa, mas no entanto ele vai até onde a sua equipe, o seu time preferido está jogando. Então isso pode também tornar-se uma idolatria, dependendo do estágio que a pessoa, vamos dizer, adora o seu time. Nós temos também pessoas que idolatram o seu carro, né? Pessoas que têm um carro importado, um Porsche, por exemplo, né? Um BMW, uma Mercedes. Ninguém pode chegar perto, ninguém pode encostar, e é uma idolatria terrível. Então a pessoa fica-se apegada àquele carro como se fosse um ídolo. Há pessoas que idolatram uma pessoa, que pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser um artista, como já citamos, e aí a lista é muito grande. E finalmente, para terminar, nós temos hoje a cultura do selfie, né? Hoje os telefones modernos têm a capacidade, né, de tirar foto da própria pessoa. Então há pessoas que são aficionadas por tirar selfies, né? Algumas, vamos dizer assim, com conotação sensual, para depois mandar pelas redes, para dizer: olha como eu estou bonito, como eu estou bonita, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, estou aqui do lado da pessoa tal. Então há pessoas que se tornam idólatras de si próprios através da cultura do selfie. Não estou dizendo que não possa tirar uma foto de si próprio, mas dependendo e como nós vamos utilizar esta foto, aí que está o problema. Mas, mais uma vez, vamos lembrar das palavras do apóstolo João.
Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Que Deus abençoe a todos e na próxima semana teremos mais um assunto muito interessante dentro deste quadro Pare, Veja e Medite com o pastor Davi Moreno. Deus abençoe e tenha um dia abençoado.